Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. O número de adolescentes e jovens com HIV cresce, mas a quantidade de adultos com o vírus ainda é maior. Comércio de Lajeado preparado para o Dia dos Pais. E ainda 2 atletas da região participam de seleção brasileira de voleibol. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. A gente começa o Jornal do Univates falando de uma iniciativa desenvolvida no Presídio Estadual de Arroio do Meio. 19 detentos do regime fechado participam de aulas do NEJA, o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, desde ontem. São 4 aulas por semana. Matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza são os conteúdos estudados. Os professores são cedidos pela 3ª Coordenadoria Regional de Educação de Estrela. A Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, informou que o edital do concurso para agentes já está em andamento. A estimativa é que no prazo de 8 meses a 1 ano, novos servidores já estejam trabalhando. A SUSEP aguarda orçamentos para lançar o edital, que prevê 700 vagas. A Unicef divulgou uma estimativa que a cada hora, 29 pessoas entre 15 e 19 anos são infectados com o vírus HIV no mundo. Há cerca de 15 anos, era a metade. Na nossa região, não é diferente. O número de adolescentes e jovens com HIV também aumentou, mas a faixa dos 40 anos continua sendo a mais alta. Essa dona de casa tem 41 anos. Há 11, descobriu que tinha o vírus HIV. Eu fui fazer o exame porque começou a parecer baixar peso. Fui fazer o exame só tipo rotina. Aí eu fui lá. Elas falaram que tinha dado positivo, na hora eu me desesperei, parecia que eu não tinha chão para pisar, que, né, eu perdi o rumo. E assim, elas me prepararam bastante, me aconselharam, conversaram bastante comigo, psicóloga e tudo. Hoje você leva uma vida normal, então? A minha vida é normal. Faço as coisas que eu nem fazia antes. Eu gosto muito de pescar, antes eu não tinha essa possibilidade. Eu saio para fazer as coisas que eu gosto. Parece que eu quero descobrir coisas, quero ver coisas, quero conhecer coisas que eu ainda não consegui, sabe? Ela integra a faixa etária com o maior número de casos de HIV em Lajeado e região. 307 pessoas entre 37 e 46 anos são acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado, SAI de Lajeado. Mas o que preocupa é o crescimento no número de adolescentes e jovens. São 104 pacientes entre 7 e 16 anos de idade e 91 na faixa entre 17 e 26. Mas a nossa maior faixa etária são jovens adultos, de 20 a 38, 42 anos, né? Então, houve esse crescimento, sim, mas nós ainda continuamos tendo uma predominância de jovens adultos no nosso serviço. Quanto antes se descobre a presença do vírus no organismo, antes se começa o tratamento. Para isso, o SAI incentiva que todos façam os testes rápidos. Sempre é importante lembrar que o casal precisa fazer, né? O resultado de um pode ser diferente do outro. No dia 13 de agosto, a Univates realiza a oficina Mini-Chefes Filhos e Pais. O curso é uma forma de homenagear os pais e criar um momento único de integração com seus filhos. Em 2 horas, crianças de 6 a 10 anos, acompanhadas do pai, aprendem como fazer estrogonofe de res e surpresa de morango. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de agosto pelo site www.univates.br/inscrições/educação continuada. O investimento é de R$ 80. Mais informações pelo telefone 51-3714-7011. A seguir a gente fala sobre comércio para o Dia dos Pais. O comércio já está com boas expectativas. A gente volta depois do intervalo. Uma audiência pública marcada para terça-feira da semana que vem debate sobre o Portal da Transparência de Lajeado. O projeto é alvo de processo no Tribunal de Contas do Estado. Levantamento feito pelo órgão para o prêmio Boas Práticas de Transparência na internet mostra que tanto o Executivo quanto o Legislativo deixaram de atender critérios ao implementar o site.
O organizador da audiência, o promotor Neidemar Facchineto, espera a participação da comunidade para melhorar as informações à população. A audiência vai ser no auditório da Promotoria de Justiça de Lajeado a partir das 2h da tarde. Pela quinta semana consecutiva, o mercado financeiro melhorou as previsões para a inflação do próximo ano. Com esse movimento, os analistas caminham cada vez mais para perto do que o Banco Central projeta para o Brasil em 2017, ter o índice de preços do consumidor amplo, IPCA, na meta em 4,5%. Se isso for possível, a inflação fica dentro de uma margem que vai de 2,5% a 6,5%. O movimento no comércio para o Dia dos Pais já começou. Mesmo em meio à crise, a expectativa de venda é positiva. Além de retorno para os lojistas, a data possibilita a criação de vagas de emprego temporários. E aí, já comprou o presente do Dia dos Pais? Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, a data deve movimentar cerca de 4 bilhões no comércio. Essas datas comemorativas, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, elas servem para alavancar as vendas no comércio. Então, é um momento onde os comerciantes têm para colocar mais produtos, né, à venda e, enfim, conseguir um aumento nas suas vendas de produtos. Dia dos Pais, uma das 6 datas mais importantes do ano para o comércio. 19,7% da venda deve vir de calçados e vestuário, número que anima a Fabiane. Olha, nós estamos com uma expectativa grande, pretendemos ter um crescimento a mais de 15% em relação ao Dia dos Pais do ano passado. Nossos estoques estão preparados, estão bem abastecidos. Nenhum pai vai ficar de fora de receber um ótimo presente, com certeza isso. Outro segmento que está com boas expectativas é o da perfumaria. É esperado um acréscimo de 10% nas vendas. Eduarda não perdeu tempo, já preparou vários kits de produtos. Já está tudo preparado, nós só estamos esperando receber realmente as pessoas para comprarem os kits Dia dos Pais. Tem kits montados pela loja e também montados de fábrica. Então é uma oportunidade de tu investir, porque os kits de fábrica geralmente já estão com algum desconto promocional e os de loja nós temos alguns descontos também. São kits bem bonitos, na verdade. Além do ânimo dos comerciantes, quem está desempregado pode ter novas possibilidades. Podem surgir vagas temporárias com o aumento das vendas. De fato, algumas dessas datas representam, sim, a possibilidade de abertura de novas vagas no comércio, né? Notadamente o Natal, as campanhas do Dia das Mães, etc., abrem vagas, né, disponibilizam vagas para atender essa demanda que normalmente é maior nesse período. Então, há vagas temporárias que podem se converter eventualmente numa vaga definitiva, né, se o empregado aí se demonstrar um competente. Segundo a CNC, cerca de 24 mil vagas devem ser ofertadas no comércio. De cada 3, 2 vão ser em supermercados. Entre os dias 17 de agosto e 23 de novembro, a Univates realiza o Grupo de Estudos e Ação Vida e Humanidade. As atividades que são oferecidas por meio do curso de Direito, do projeto do curso de Direito e do projeto de extensão Interfaces. Os encontros acontecem das 9 às 11 horas da manhã na sala 205 do prédio 7. Você encontra mais informações no site da Univates. Depois do intervalo tem previsão do tempo aqui no Jornal do Univates. Nós já voltamos. O 9º dígito em ligações para celular vai ser implantado nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até 6 de novembro. A mudança vai aumentar a disponibilidade de números e continuar com o processo de padronização de chamadas. A telefonia fixa não vai sofrer alterações e permanecem com 8 dígitos. A Secretaria da Saúde de Lajeado começou ontem a reforma da unidade de saúde do bairro Morro 25. A obra vai durar 3 meses. Ao todo, vão ser investidos cerca de R$ 42 mil. Durante o período de reformas, os serviços de enfermagem, como acolhimento, curativos, procedimentos e vacinas, e consultas com a médica clínica vão ser realizadas na unidade de saúde do bairro Santo Antônio. Ainda neste período, a pediatra da unidade do Morro 25 vai atender no bairro Conservas. As agências bancárias e subbancárias públicas e privadas, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito do município de Estrela precisarão contratar vigilância armada por 24 horas.
Este foi o único projeto de lei aprovado por unanimidade na sessão da Câmara de Vereadores desta semana. O projeto foi lançado pelo vereador Cristiano Nogueira da Rosa, do PMDB. Agora a lei precisa ser sancionada pelo prefeito Carlos Rafael Malman e depois da sua promulgação, os bancos vão ter 90 dias para se adaptarem. A multa diária para o não cumprimento da lei será de R$ 200. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã o dia pode começar com nevoeiro em pontos isolados do vale. Assim que ele se dissipa, o sol aparece com nebulosidade variável. Confira agora as marcas previstas para amanhã aqui na região. Em Lajeado, a temperatura fica entre 11 e 21 graus. Já em 2 Lajeados, entre 9 e 19 graus. Na cidade de Bom Retiro do Sul, a mínima deve ser de 11 e a máxima de 21 graus. Depois do intervalo, a gente fala de esporte. Tem atleta da região na Seleção Brasileira de Vôlei. Estamos de volta para falar de esporte. Essa é a semana mais importante do ano para a LAF dentro da Liga Nacional de Futsal. Faltando 4 rodadas para o término da fase de classificação, segue a busca pela vaga e o time tem 2 confrontos diretos dentro de casa e depois 2 jogos fora. Os confrontos em Lajeado e ao lado do torcedor são quarta contra Cascavel e no sábado contra o Guarapuava, os dois às 8h15 da noite. O sonho de qualquer atleta é chegar na seleção brasileira. Para 2 jovens do Vale do Taquari, ele está realizado. Elas defendem a seleção canarinho de vôlei. Amanda foi convocada há 4 anos. Jogou pelas seleções infantil, infanto e agora juvenil. Já Paula foi convocada em junho desse ano. As duas estão em preparação para o Campeonato Sul-Americano. Amanda começou aos 9 anos no voleibol, mas o amor surgiu antes, quando ela ia ver os treinos de vôlei com o pai. Então, desde pequena, eu estava sempre no meio do voleibol, porque ele falava em casa, comentava, e tinha o time do adulto, né? Então, eu sempre ia acompanhar os jogos e eu achava muito legal. E como tinha as escolinhas, então eu comecei. O caminho não foi fácil até a seleção brasileira. Hoje ela joga pelo São Caetano de São Paulo, mas Amanda sabe o que quer para o futuro, a seleção brasileira adulta. Tive que treinar muito, batalhei bastante, muito físico, muito tático, muito técnico. E eu acho que não é um sonho, né, de cada atleta. Então a gente teve que batalhar bastante, ainda batalho, para conseguir chegar na seleção adulta. Os treinos não param. Agora, a seleção sub-20 treina para o Campeonato Sul-Americano, que acontece em outubro. E olha contra quem foi o último amistoso. A gente fez 2 jogos contra a seleção olímpica da Argentina. Foram 2 amistosos lá em Campinas. Tá no início da nossa preparação, né? Então a gente não conseguiu a vitória, mas com certeza a gente aprendeu muito. É uma experiência, foi bem gratificante. Em outubro a gente está treinando para o Campeonato Sul-Americano, que eu acho que vai acontecer no Peru. Não é certo ainda não. E é sempre um orgulho poder representar uma nação inteira e a gente sabe a responsabilidade que gera isso. E para mim é um sonho, né? Com certeza eu vou batalhar muito para isso e para eu chegar muito longe. Com histórias parecidas no esporte, Paula também ama o voleibol. Ela foi convocada em junho para a seleção brasileira infantil. Eu jogo no Martin Luther e aí desde o 1º de junho eu fui chamada para fazer parte da seleção. E aí, desde lá, eu tô treinando em Saquarema com a seleção. Eu vou jogar o Sul-Americano, que é no final de agosto, no Peru. Assim como Amanda, Paula vive o voleibol desde pequena. É tudo. A minha vida gira em torno do vôlei. Eu saí de casa por causa do vôlei, eu estudo numa escola por causa do vôlei. Eu vivo vôlei. Depois de vencer várias batalhas e ter garra de conquista no esporte, Amanda dá dica para quem está começando e tem sonhos como os dela. Batalhem muito, sonhem muito alto e eu acho que treinar e sempre ouvir o que os técnicos têm a dizer é muito importante. E tem que sempre batalhar todos os dias, tem que treinar mais, querer mais, ficar 1 hora a mais treinando do que todo mundo, chegar antes e ficar batendo bola. Então eu acho que tem que batalhar muito, muito. E sonhar também, bastante. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30 da noite. Obrigado pela sua companhia e até lá.